Senhoras e senhores, muito obrigado por recebê-los aqui hoje. Temos uma conversa muito especial com um convidado formidável. É um prazer recebê-los aqui no Pode Lei, podcast Pode Lei, o podcast que traz o direito nas suas mãos. Gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores, Pinheiro Neto Advocacia, Mission Life e direitonasmãos.com.br, e ao apoio do Grupo de Educação e Estudos Oncológicos, GEON. E agora, senhores, vou apresentar o nosso convidado. Nós temos hoje o senhor Augusto César de Luna Cordeiro Silva. Ele é juiz de direito titular da 2ª Vara Civil de Maracanaú, Ceará. É juiz coordenador da 3ª Região do SEJUSC do Estado do Ceará. É especialista em Direito Civil e Empresarial pela Universidade Federal de Pernambuco. É ainda professor da SMEC, a Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará. É também professor da Uninassal. É tutor pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Tem formação em High Business e muito provavelmente será mais um professor do nosso direitonasmãos.com.br. Augusto, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Pode Lei. Agradeço imensamente pelas palavras aí, né? Leitura aí do nosso currículo, mas hoje estamos aqui para transmitir, o principal é transmitir para o público todo o conhecimento que a gente aí vem adquirindo durante vários anos e para trazer informação, né? Informação importante, principalmente nessa área que nós vamos discutir hoje, que é o Sistema Tributário Nacional, batendo as portas aí a nossa reforma tributária, né, que está tramitando no Congresso Nacional. Mas muito obrigado pelo convite e espero aí ajudar, né, o público do podcast. Muito obrigado, Augusto. Eu acho que aqui também a gente vai tratar sobre o que é carga tributária, né? Os pontos mais importantes da reforma tributária, a carga tributária no Brasil, em outros países, né? Algumas coisas desse tipo. Para a gente começar a entender, né, o que é a tal da reforma tributária, né, nós temos um sistema tributário nacional no Brasil, previsto na Constituição Federal, e que lá a gente sabe que o Estado ele é um ente fictício que foi formado, né, pela sociedade para organizar a sociedade, né, e prover nosso Estado social hoje no Brasil e prover elementos necessários para uma convivência salutar dos cidadãos. Né. Nós temos esse sistema tributário nacional na nossa Constituição, e lá nós temos os parâmetros, né, as limitações ao poder tributar, os tributos de cada ente federado, né, os impostos, melhor dizendo, de cada ente, da União, do Estado e dos municípios. Né. E o que é essa carga tributária, né, que é tão falada, a carga tributária e a reforma tributária? A carga tributária é uma relação que existe entre o que é arrecadado pelo governo federal, pelos estados e pelos municípios, em relação ao PIB, né, que é o nosso produto interno bruto, que são as riquezas produzidas pelo país, né, os bens e os serviços produzidos pelo país. E quando essa carga tributária ela é muito alta, ela acaba trazendo um prejuízo para o crescimento do país. Né? Dificuldade de investimento dos empresários, né, dificuldade de compra da população, e por isso é um assunto tão importante que, veja bem, desde 1998, da nossa Constituição Federal, a gente sabe que todos os governos, olha só, todos os presidentes tentaram emplacar uma reforma tributária. Há quantos anos? Estamos em 2023, né? Já vão 25 anos. 35 anos de tentativas de modificar essa tal a tributação no país, né? De impostos, contribuições, taxas, e até hoje está aí batendo a porta, né? Mas já há uma promessa do novo governo federal, né, que entra aí com um capital político interessante, mas ainda com a base não formada para que seja aprovada essa reforma tributária no Brasil, né? Sim, eu lembro, você também já deve ter visto, daquele senhor, salvo engano, de São Paulo, que tentou fazer um livro com todas as leis tributárias do país, e o livro dava
8 metros de altura, pesava algumas toneladas, né? Isso. E ele disse que quando terminou, o livro já estava desatualizado, né? Já estava desatualizado. Para você ter uma ideia, são mais de 90, né, tributos em todo o Brasil. E nós temos também, para a gente ter uma noção do que seria isso, a extinção com a reforma tributária, com a proposta, que logicamente ainda vai transitar aí no Congresso, né, vão ter vários debates, discussões, né? Mas a proposta, uma das propostas é a extinção de 15 impostos, né? Em âmbito estadual, federal e municipal. Né? A atual proposta. Sim, a atual proposta. Né? O que se tramita. São vários projetos, na verdade. Né? Ah, são vários projetos. Isso, vários projetos. E um dos pontos importantes, né, dessa forma é exatamente a unificação dos impostos sobre bens que recaem sobre bens e consumo. Né? Uhum. Que seria através do imposto sobre valor agregado, né? O IVA. Né? Uhum. Nós temos aí uma proposta de IVA dual e IVA único, onde existiria a unificação de impostos estaduais e municipais ou um único imposto federal. Né? E o que é que qual o benefício que isso traz para a população? Né? É a simplificação do sistema, né? A melhora da arrecadação, né? Uma desburocratização do sistema tributário, um melhor entendimento. Então a gente sabe que a Constituição Federal ela prevê, inclusive, a transparência, né, do sistema tributário. E ele diz o seguinte, que a lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços. Então, daí a importância dessa simplificação do sistema tributário. Você lembra que antigamente, né, a gente não tinha na nota fiscal os impostos. Né? Hoje, você pegar uma nota fiscal, aí você consumidor, quando vai comprar ali um chocolate no supermercado, vai comprar um refrigerante, olha aí, eu citei só chocolate e refrigerante. Né? Então, vai comprar um pão integral. Um cigarro e uma cerveja. Comprar um pão integral. Pão integral, né? O que mais? Um iogurte aí. Iogurte. Uma Bíblia. Né? Uma Bíblia. Você vai ver que lá embaixo, na nota fiscal, tem a discriminação dos impostos que você está pagando. Os impostos estaduais, federais e municipais, né? E aquela descrição, ela é aproximada ou ela é exata, que está na nota fiscal? Ela é uma descrição aproximada. Aproximada. Porque a carga, um dos objetivos também foi bom você ter tocado nesse assunto, dessa reforma tributária, né? E a reforma tributária são vários pontos, né? Os principais são os que a gente vai tratar aqui. A gente tratou sobre essa questão do IVA, né? Um tributo único sobre bens e serviços, né? Chama IBS, né? E essa carga tributária é exatamente para que haja só a tributação só no final, lá na ponta, no destino, né, na hora que você vai comprar, né? Para que nós não tenhamos aí essa tributação em cadeia, desde lá do IPI, onde que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, que a indústria paga, né? É um tributo federal. Então, depois você vai pagar ali na ponta o ICMS, o ISS, aí existe a compensação, né, do ICMS, sim, por exemplo. Sim. Então, tudo isso é muito confuso. Sim. E, logicamente, que traz um custo para o empresário, né, para o comerciante que está ali. Traz um custo agregado, né, de ter contador, de ter funcionário para estar fazendo aquilo. Isso, e também a própria fiscalização, né, dos agentes federais, estadual, né, tem essa dificuldade. Esse sistema é um sistema montado para arrecadar, né? E quando a gente fala em finanças e dinheiro, a gente tem que diminuir o máximo de custo. Né? E o Brasil é como se fosse uma família. Né? Imagine se você tivesse que ter um gasto ali, fazer a feira do mês, e aí você tivesse que estar aí passando por várias etapas para que aquilo aconteça. Logicamente você vai ter um custo da demora, você vai ter um custo de uma pessoa para conferir. Isso da mesma forma funciona no Estado. Simplificando, funciona no Estado. Imagine se você fosse fazer uma feira do mês, você passasse o dinheiro para a sua secretária, ou para alguém, para um terceirizado, e lá você tivesse um custo de pagar uma taxa para que ele fizesse essa feira. Então, hoje a gente faz, né? Quando compra pelo iFood. Hoje a gente faz. Você só compra pelo iFood? Não, às vezes.
É bom sair de casa para comprar. É bom sair de casa para também, comprar, né? fazer exercício. Então aquele tal daquele impostômetro também é algo que é muito O aproximado. que é que acontece? O que acontece? Veja bem, nós temos aí o impostômetro, né, que é ali uma entidade privada, e nós temos a medição dessa tributação, da carga tributária, né, do Brasil, pelo próprio governo federal, pelo Tesouro Nacional. Ele faz esse estudo, né? E em 2021, acho que 2022, a carga tributária do Brasil estava em torno de 33%, mas entidades privadas dizem que essa carga chega a 38%. Então, o impostômetro ele serve para passar essa realidade para o contribuinte, né, para pressionar também o governo da necessidade de diminuir essa carga tributária, certo? E o impostômetro ele demonstra que até o final, mas veja bem, até o final, olha só, até o final de maio a gente está aqui trabalhando para pagar tributo. Está trabalhando, como se diz, né? Está trabalhando para o governo. Aí é preciso que haja essa mudança. E aí o cidadão, né, o contribuinte, quando ele para pensar que ele tem que trabalhar um certo período do ano para pagar, né, para pagar o governo, para que o governo faça essa administração da sociedade e preste o serviço adequado. Por outro lado, ele olha também e vê assim, mas espera aí, será que eu estou tendo uma prestação de serviço do Estado adequada, né? Questão de saúde, segurança pública, será que está compensando se pagar, né? Se não fosse obrigatório, será que eu pagaria, né? O tributo a gente sabe que ele é obrigatório, né? Outros dois impostos pecuniária obrigatória. Outros dois impostos que eu, assim, acho um absurdo existirem os dois é o IPVA e o licenciamento. Qual o sentido de haver os dois impostos, IPVA e licenciamento, e haver o licenciamento todos os anos? Tá, então vai pagar o licenciamento? Então paga quando compra o carro, não paga mais nenhuma vez para licenciar o carro. Por que eu tenho que licenciar o carro todos os anos? E agora a gente paga até para a emissão do documento, do CRLV. Só que o CRLV hoje é digital. É um papel que a gente imprime. Não é mais nem aquele papel, o estilo papel moeda. E a gente continua pagando. Embora exista um custo aí, mas com certeza bem menor. Bem menor. E a gente continua pagando, acho que uns R$32. Né? É um absurdo de custo. A reforma tributária ela vem exatamente para vamos dizer assim, diminuir essas excrescências. Né? Você criar um tributo agregado, seria um ponto. O outro ponto seria você realmente diminuir a tributação em determinado setor, como o atual presidente prometeu na campanha dele, né, de aumentar aí a faixa de isenção do imposto de renda até R$5.000, se eu não me engano. Então está dentro do projeto também. E essa desoneração desse tributo iria para outro setor, como por exemplo lucros e dividendos, né? Entendeu? Então é uma parte que seria, né, compensada, né? Tirar de um canto e porque o governo também tirar do outro. Exatamente. O governo também tem as despesas. Então você não pode simplesmente tirar de um lugar e não arrecadar mais. Né? Tem que ter uma fonte de arrecadação para compensar aquela despesa ordinária que já existe. A despesa ordinária, receita corrente, despesa ordinária, que a gente sabe que tem que existir esse equilíbrio. Né? Você não acha que o tributo sobre lucros e dividendos corresponderia a uma bitributação? Se fala muito nisso, né? Se fala bastante nisso, né? Mas se a gente for prestar atenção, a gente tem muita bitributação, né? Porque você paga aí, por exemplo, IPI, ICMS, ICMS sobre ICMS, né? Então, existe essa cadeia aí, exatamente para eliminar essa cadeia de tributação que você... se você for aprofundar nesse tema aí tudo vai ser bitributação. Tudo vai ser tritributação. Exato. E qual seria basicamente a diferença entre o IBS e o IVA, o IVA? Porque o IBS é o Imposto sobre Bens e Serviços. E o IVA seria a materialização, vamos dizer assim, né, desse um imposto sobre valor agregado. Né? É a ideia de implantar o IBS através do IVA. Né? O IBS é o Imposto sobre Bens e Serviços. Tá? E como é que a gente vai fazer essa tributação? Através do IVA, que é um imposto agregado, né?
que vai unificar, como eu falei há pouco, o imposto estadual e o municipal, né? Nós temos, por exemplo, o ICMS, que é um imposto sobre mercadoria e serviço, né? Sobre comércio, mercadoria e serviço, e ISS, que é um imposto sobre serviço, né? Então, é certo que aí a base de cálculo dos impostos são diferentes, existem situações diferentes, mas a proposta é unificar esses dois impostos ou, em âmbito federal também, fazer um imposto único, trazer em âmbito federal também. Então seria a unificação do imposto federal, imposto estadual e imposto sobre serviço municipal, né, para fazer um único, né, o IVA. Né? E o IVA seria isso aí. Agora os governadores, depois do que foi feito aí com o ICMS na gasolina, iriam pressionar a bancada dos deputados para não aprovar algo desse tipo, com medo de acontecer algo parecido. Porque quando você implanta aí um imposto único, você vai ter que haver a repartição depois. Né? Tem que haver a repartição. E aí, mas seria uma coisa prevista em lei, né? Primeira constitucional, que aí, teoricamente, tem que dar certo, né? Se está lá prevista a repartição, como é que seria, tem que ser feita a repartição, né? Por que foi Agora você tem uma ideia e existe esse... além desse temor, melhor dizendo, a gente sabe que desses 33% que o governo fala daqui a carga tributária e a sociedade civil fala em 38%, a gente sabe que 60% disso aí, em torno dos 30 e poucos por cento, 22%, são impostos recolhidos para o governo federal, para a União. Os estados ficam em torno de 28% desses 33%, que dá em torno dos 33% dá em torno de 10%, então seria 22% a União, em torno de 10% dos estados e 5% dos municípios. Que isso corresponde desses 33%, corresponde a União 60% em cima dos 33%, que dá esses 22%. É bom explicar direito, né? Esses percentuais, senão vai causar uma confusão aí na cabeça do espectador, né? Do público, né? Então, 60% dos 33% daria 22%, né? Que é o que Vamos simplificar, vamos fazer esse cálculo. Você vai ter que explicar na sua aula isso aí. Vamos fazer o seguinte, 60% é imposto recolhido para a União, um pouco mais de 60%. O Estado em torno de 28% a 30% e o município fica com a parcela em torno aí de 5% a 10%, mais ou menos. E aí depois a União repassa muito para os estados e para os municípios, isso, né? Em cima de alguns impostos tem um repasse. Principalmente na educação e na saúde. A concentração da tributação federal, né? Concentração de poder, por isso o poder tão grande em cima do presidente da República, que faz essa repartição, né? E aí onde você vê lá no Congresso Nacional essa discussão de como é que seria essa repartição aí. Eu acho que é uma parte, talvez, da reforma tributária, além de simplificar todo o sistema, de diminuir a expectativa também para a sociedade, é que se diminua a carga tributária, né? Mas é importante também essa divisão. Quem é que vai ficar com cada fatia dessa tributação? Né? O que é que vai ficar para a União, o que é que vai ficar para os estados e para os municípios. Né? A nossa Constituição... Aliás, nossa Constituição fala sobre muita coisa, né? É uma Constituição, assim, que ela meu Deus, ela trata até sobre índio. Até sobre o Colégio Pedro I. Sobre o Colégio Pedro I do Rio de Janeiro. É uma norma formal. Não estou dizendo que índio não mereça uma lei a respeito dele. Lógico que merece proteção, lógico que merece. São os povos históricos, né? São os povos históricos desguarnecidos, lógico que merecem. A questão é que quando você tem uma Constituição extensa, você termina dificultando o tratamento de diversas matérias, né? Você termina dificultando o tratamento de diversas matérias. Às vezes você quer modernizar algo que na Constituição, que foi feito há anos atrás, você quer modernizar algo na saúde ou na assistência básica,
né, ou na Previdência, e você não consegue por conta do quórum. Né? Você precisa, a gente sabe que nós temos mais de 100 emendas constitucionais. Né? Mais de 100 emendas constitucionais. Isso não é uma coisa boa. Né? Não é uma coisa boa. A Constituição americana tem quantos anos? Tem mais de 200 anos. E tem quantas emendas? 13, 14, 15, por aí, né? Bem menos emendas do que a nossa. O processo de emenda, como você falou, o processo de emenda constitucional é um processo mais dificultoso. Você precisa aí da aprovação nas duas casas do Congresso Nacional, né, com um quórum especial de 3/5. Né? 2 vezes. Por 2 vezes, você tem que passar em 2 turnos, né, para ser aprovado. Então dificulta realmente essa dinâmica. A gente sabe que a lei ela não acompanha a sociedade. A lei não acompanha a sociedade. Acompanha a dinâmica da sociedade, principalmente agora nessa era da informática, né? Informação, a tecnologia, né? Cada vez mais avançada, a lei não consegue acompanhar. Muito menos a Constituição Federal, né? Tem dificuldade, né? Para passar ali em discussão, e é precisamente que para a modificação das leis e da Constituição nós tenhamos um debate mais amplo, tanto do Congresso quanto da sociedade, né? Através das representações de organizações. Né? E o que é ainda pior, abarrotou o Tribunal Constitucional, Sim, o nosso Tribunal Constitucional, o STF, porque termina fazendo com que você possa levar quase tudo para o STF. Sim, né? Ainda tem você termina podendo... esse fato aí que acaba estrangulando, congestionando o Poder Judiciário. Né? O Supremo Tribunal só tem 11 ministros. Só tem 11 ministros. Então, para abraçar esse devia mundo ter de uns normas 61. constitucionais... Devia ter uns 61. Para abraçar essa enorme quantidade de normas constitucionais que podem chegar à discussão, né? Começa ali na primeira instância e vai até o Supremo, né? Então, realmente é uma quantidade muito grande de normas para que exista uma normatização, né? Uma jurisprudência uniforme para trazer segurança jurídica para a sociedade. Sim. E com relação às alíquotas por setores na reforma tributária, existe alguma discussão, né, nas reformas que estão, nos projetos de reformas que estão em trâmite no Congresso? Bem, isso aí é um conjunto, né, que vai ser discutido no momento que tivesse também sendo vista essa questão, por exemplo, da unificação, né? Então, existe um estudo sobre essa questão das alíquotas, né? Como é que seria essa alíquota incidente com o imposto único, né? Para que a gente tenha aí uma tributação adequada e não fique aí também, né? Tem que tomar cuidado para não causar um efeito aí, a gente tem que respeitar o princípio do não confisco, né? Sim. É um princípio, inclusive, previsto constitucionalmente. Sim. Né? Então, existe essa preocupação, principalmente dos contribuintes, né? Até porque hoje você, com uma pessoa que ganha, salvo engano, em torno de R$4.000, paga o mesmo imposto de renda de uma pessoa que ganha R$100.000, né? Paga o mesmo percentual. Existe uma escala dentro da tabela do imposto de renda, né? Que ela precisa talvez ser melhorada. Existe já um escalonamento. Existe já um escalonamento por conta do princípio também da capacidade tributiva, né? Contributiva. Quem ganha mais precisa realmente arrecadar mais um pouco. Né? Só não pode fazer como na França, que terminou fazendo com que diversos milionários franceses mudaram o domicílio fiscal. Exato. Não pode também assustar. Né? Assustar. Diversos milionários franceses, até o Gerard Depardieu, salvo engano, eu li isso na internet na época, ele pegou e se mudou para um país vizinho porque a alíquota dele ia lá para as alturas. Essa questão da carga tributária ela é histórica. Né? A gente teve grandes evoluções, inclusive, porque se desencadearam por outros fatores, mas também, principalmente, pela questão da carga tributária, né? Conferência Mineira mesmo, né? Os comerciantes que se juntaram na época aqui no Brasil, uma revolta que existia por conta de que a coroa, né, tributava muito e em muitos casos para alimentar ali, arrecadar para enviar o dinheiro para Portugal. Né? Não tinha sentido, né? Eu não sei se você sabe, mas existe hoje um órgão em Portugal
Eu soube disso. Eu faço parte da Câmara Brasil-Portugal de Comércio e Indústria. Sou sócio dela. E aí a gente já soube da implantação desse órgão em Portugal, que eles estão fazendo um estudo dos bens, né, assim, obras de arte, livros, ossadas, que pertencem às colônias e estão fazendo um estudo para devolução. Eles estão começando, eles pretendem em 5 anos finalizar o processo. Foi dado início ainda esse ano. É importante isso aí, né? É importante. É uma forma de compensar, né? Uma forma de compensar. O que foi retirado das colônias. Porque a gente visita Portugal e olha ali muita coisa e fica pensando, né? Pau-brasil, madeira, ouro, né? A gente fica olhando assim, será que isso aqui era lá de casa? O que é, Augusto? A criação do IVA único ou dual? O que é essa diferença? Exatamente. O único seria esse imposto nas 3 esferas de poder, né? Federal, municipal e estadual. E o dual seria aí a unificação do estadual com o municipal, né? E existe essa discussão para saber qual seria melhor. Mas o imposto seria o mesmo nome ou seria outro imposto? O imposto valor agregado. E aí acabaria com ICMS, ISS, IR, acabaria tudo? Não, IR não. IR eles não mas existe a extinção de vários tributos, né, que eu posso até citar aqui para vocês, dar uma consultada aqui, que são a previsão de extinção de 15 tributos, 15 impostos, né? Aí para você ter uma ideia da quantidade de impostos que a gente tem aqui qualquer criação de 3 novos impostos seriam extintos, né? Imposto feito ICMS, IPI, né, que está aí na cadeia produtiva, né? Imposto sobre produtos industrializados, o PIS, o PASEP, que é de uma lei antes da Constituição Federal, lei complementar de 70, né? Foi criado o PIS, o PASEP, depois os dois foram unificados, né? O PIS é aquele o imposto sobre para a integração social, né? O PASEP para a manutenção do serviço público, dos servidores públicos, né? A garantia disso aí, né? COFINS, ISS, IPVA, que você falou agora há pouco, né? Então seriam tributos que seriam extintos, né? Para a criação de 3 impostos aí, né? 3 novos impostos, né? Imposto sobre importação também, contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento, que onera muito, né? As empresas, né? Salário, educação, enfim, contribuição de intervenção no domínio econômico. Então a gente paga muito, o empresário ele tem que ter uma assessoria contábil. Paga muito imposto, não dá para você não ter. Aliás, nem só o empresário, tem muitas pessoas físicas mesmo que entregam as contas para um contador porque não conseguem fazer a declaração do imposto de renda. Isso, e fora isso aí, a gente sabe que existem essas guerras fiscais, né, entre estados e municípios para atrair os empresários, e em muitas situações também existe um problema da discussão de qual seria, por exemplo, o município que você pagaria aquele ISS, qual estado pagaria o ICMS, né? Por conta você vai comprar, um empresário compra uma mercadoria lá em Rio, São Paulo, por exemplo, traz para cá, né? Que momento ele vai pagar esse ICMS? E as compras pela internet, né? Também tiveram briga por conta disso. Exatamente. Então existe essa discussão, isso tudo onera, né? Isso tudo onera as empresas, né? E o próprio governo também, né? Porque tem que fazer a fiscalização, tem que arrecadar. Muitas vezes eu já peguei casos em que a prefeitura de um município cobrava ISS e do outro município também cobrava. O empresário chega lá, eu vou pagar a quem? Pagar a quem? O ISS, né? Para quem é que eu vou pagar? O que é que eu faço? E agora? Se você for pegar uma discussão dessa aí em larga escala, aí, venda de milhares e milhares de mercadorias e serviços, né? No caso dos municípios, aí, os serviços municipais. Ali naquela ponte entre Fortaleza e Aquiraz tem um restaurante ali. Aí o cara for cobrado. Vai pagar para quem? Né? Vai pagar para quem? Exatamente, esse é o problema, né? Esse é o problema. Que restaurante e hotel tem essa questão do ICMS e ISS, né? De pagar o ISS na conta do restaurante, na conta do hotel,
e o ICMS na conta do restaurante? Ou é o contrário? Você vende a mercadoria ali dentro, né? Você tem que recolher o ICMS. O ICMS, né? Aí o serviço que ele fornece do hotel, aí ele paga só o ISS, né? É bastante interessante. Inclusive, em relação a essa questão que você falou do hotel, é interessante que na reforma tributária, a arrecadação, a cobrança e a fiscalização, a proposta é que ficaria dividido, né? Então, a União, por exemplo, trataria sobre essa arrecadação e fiscalização do imposto de renda, os estados sobre o consumo de bem e serviço e o município sobre a propriedade, né? Então nós teremos aí essa divisão, o que simplifica também, né? Concorda? Simplifica. E acaba com essa discussão aí, né? Então o município ficaria só IPTU e ITR, basicamente. Sobre a propriedade, exato. Sobre a propriedade. A fiscalização, a arrecadação e a cobrança, né? Aí a União, imposto de renda, né? E os estados sobre essa circulação aí de bens e serviços, né? Entendi. É dessa forma. Então o município ficaria basicamente com IPTU e ITR. E o... exato. E os propriedade, né? IPVA, né? Que tiver de propriedade. Eu não sei exatamente como está lá. Sim, entendi. Mas provavelmente seria assim, né? Porque teria que... Mas a ideia é essa. A ideia é essa daí. De fazer essa divisão para ficar mais fácil, né? A fiscalização, a cobrança e a arrecadação. Porque depois vai ser dividido entre todos os entes, né? Porque não tem sentido cada um ficar com o órgão fiscalizando e cobrando, aumenta o custo, né? Porque eu vou te dizer, eu conheço alguns auditores municipais e estaduais e eu já ouvi de alguns deles dizendo: olha, não tem empresa que resista a um procedimento padrão. Que eles chamam, que é ficar um auditor o dia todo na porta da empresa, fiscalizando tudo, procurando um erro. Rapaz, já me disseram isso. Vai encontrar. Se ele for para procurar um erro, vai encontrar. Por quê? Porque é uma quantidade tão absurda de leis que é inimaginável. Um amigo meu era tributarista aqui no Ceará, não vou citar o nome. Na eleição passada, ele foi chamado para trabalhar em um dos ministérios, ficou 6 meses, e aí foi convidado para trabalhar num dos maiores escritórios do Brasil, né? Num escritório até de um ex-ministro do Supremo. E ele disse para mim que a dificuldade... E ele ficou com a parte tributária. E disse para mim que pediu 6 meses para não tratar de ICMS. Ele pediu para o dono do escritório: olha, eu quero 6 meses sem tratar de ICMS. E disse que passou 6 meses estudando o ICMS de São Paulo. Que eu disse que era muita coisa diferente do nosso. Cada estado com sua legislação. E por isso a importância da separação. A União tratar sobre essa parte de renda, né? A parte de renda, os estados sobre bens, sobre o consumo, né? Bens e serviços, e os municípios sobre a propriedade. Né? Augusto, e eu ainda te digo mais. Eu ainda tenho receio de que, se o ICMS continuar, ou outro imposto continuar, que venha a ser de competência dos estados, eu ainda tenho receio de que, se não houver alguma determinação basal da União, em alguma lei, nós tenhamos uma discrepância muito grande em estados. O nosso escritório atua em mais estados do que no Ceará. Eu já trabalhei em escritórios que atuava em mais de 15 estados. Então, quando você chegava na questão tributária, rapaz, era um Deus nos acuda. Tem que ter especialista, né? Era um Deus nos acuda. Até porque você, por exemplo, você citou aí a questão do ICMS, você não tem só o ICMS. Não tem só o ICMS. Numa empresa você não tem, quando você vai tratar... Você tem ISS, você tem... não só os impostos, mas você tem as contribuições,
você tem aí as taxas que tem que ser pagas. Cada um tributo desse aí merece um estudo apropriado. Nós, no escritório, nós temos um cliente que ele tem filial em 8 estados. Então, quando acontece algum problema tributário com ele, é um problema, né? Exato. É um problema. Ainda bem que a gente tem um contador que também é advogado. Então, a gente tem essa ajuda. Mas, às vezes, quando você não tem um contador que é advogado, você tem uma certa dificuldade, né? Sim. Às vezes o contador vai lá, diz o que é e não quer nem te dar um parecer, que é o trabalho do contador, né? É pegar e dar um parecer para porque aqui a gente o está falando advogado. mais dos aspectos mais gerais, né? Mas quando Sim, você entra lá para discutir base de cálculo, sim, né? sim. As alíquotas, aí você tem toda uma legislação própria. Toda uma legislação própria. Interpretação da Receita Federal, né? Do Tesouro Nacional, enfim. O contador vai te dar o parecer. Em São Paulo, por exemplo, São Paulo arrecada do PIB do Brasil mais de 30%, né? Quase 40%, do PIB do Brasil. Né? Maior do que o PIB da Argentina. Sim, gira lá em São Paulo, né? Lá em São Paulo. Augusto, e no tocante ao imposto de renda da pessoa jurídica, como é que está a reforma a respeito disso? Pronto, em relação às pessoas jurídicas, vou até constar aqui para não correr o risco de confundir, né? Porque são muitos percentuais, né? Muitos percentuais. Então, para não dar uma informação errada aqui. Agora, lembrando que é o que está sendo discutido. Claro. É o que está sendo discutido. Isso aí pode modificar, né? Claro. Na negociação lá no Congresso Nacional, a gente pode ter tudo, inclusive nada, né? Inclusive nada. Bom, o que a gente tem hoje, né? Em regras gerais, a alíquota de 15% para a pessoa jurídica, né? Mais 10% do que for acima de 20 mil reais, né? Então a gente tem essa alíquota de 15% mais 10%, né? Em relação ao adicional de ganhos superiores a 20 mil reais mensais. 240 mil por mês, por ano. Reais, por ano, exatamente. Mais os 9% da contribuição social sobre o lucro líquido da empresa. Né? E essa discussão, veja bem, ela vem por conta também da redução da isenção do imposto de renda de pessoa física. Né? Iria aí subir a isenção até 5 mil reais, então tem que compensar aquilo que a gente conversou no começo. Tem que compensar de alguma forma. Aí eles vão para repassar para a gente. Vão aumentar o preço. Jurídica, vai para tu aí. Isso aqui não vai resolver nunca, não vai resolver nada. Pois é. Vão onerar aí a sua folha, né? E aí, nas empresas financeiras seria o que tem hoje, né? 5%, mais 10% adicional em ganhos superiores também a 20 mil reais mensais e 15% de contribuição social sobre o lucro líquido. Né? E aí como é que pode ficar? O que é que está lá proposto? Né? Claro que, novamente, isso aí pode modificar, pode já existir inclusive modificação, mas até levantamento. Para a gente ver como as empresas financeiras são melhor tratadas, né, no Brasil. Pode ser. Prefiro não comentar. E aí como é que pode ficar? Pode ficar, o que se prevê até agora seria o seguinte, a redução de uma alíquota para 18% de pessoa jurídica, né? Na realidade ele tem 15% mais 10%, aí fica maior, então seria uma alíquota aí de 18% e 8% da contribuição social sobre o lucro líquido. Né? Já as empresas financeiras seria 25% sobre o imposto de renda e 14% da contribuição social sobre o lucro líquido. Né? Seria essa a previsão que se tem hoje. E aí as empresas que ganhem menos de 20 mil mensal, tem alguma proposta, sabe dizer? Não, a proposta seria essa aqui. Né? A proposta seria essa aqui. Os pequenos iam se ferrar, né? Aí, os menores iam... Não seria bom não, né? Não seria bom não. Se eles não mantiverem algumas vantagens para os menores... Em relação ao imposto de renda, sim, seria e aí, né? Também tem aquela questão dos juros sobre o capital próprio, né? E os dividendos, né? Também e o PAT, né? O Programa de Alimentação do Trabalhador. Isso. Seria a unificação lá do PIS-PASEP, né? Que eles na realidade, eles são enviados para o PAT. Isso já existe, né? Seria uma forma de simplificar
esses recursos, né? Para que não tenha aí duas leis tratando sobre o tema. E seria mais fácil também uma forma de ficar mais transparente e ficar mais fácil aí de fiscalização, arrecadação, enfim, né? Uhum. Nós falamos aqui do ponto em relação à carga tributária que é importante também você comparar o Brasil com outros países, né? Com outros países. A carga tributária do Brasil, o Brasil está lá por ali na tabela, deixa eu ver aqui, em relação a outros países, como a Alemanha, como Estados Unidos, a gente sabe que se faz sempre essa comparação, né? Do que se arrecada, né? Do que se gasta. Do que se gasta e também Como do se gasta. serviço e como se gasta, exatamente. Como se gasta. O serviço prestado à população, né? E aí, muito se fala, né? Não tem país que arrecada mais, né? No entanto, o serviço prestado pelo governo é bem melhor. É. Então, é sempre preciso fazer essa comparação do que se gasta e em relação ao serviço que é prestado, né? É. Então, você tem aqui, por exemplo, cargas tributárias. O Brasil, nesse estudo aqui, revelado pelo Tesouro Nacional, carga tributária do Brasil em relação à Alemanha, que é bem perto, mas o serviço público prestado da Alemanha e a segurança, por exemplo, né? Segurança, educação. Diferente você estar aqui no Brasil, né? A gente sabe que todo dia a gente vê aí nos noticiários né? Vários casos aí de violência. Né? Finlândia, né? Pelo amor de Deus, nem se compara. A Itália, a Suécia, a Noruega, a Islândia, né? Portugal, o próprio Portugal, a Espanha, né? Reino Unido, né? Os países que estão... percentuais aí? Você está aí com os percentuais? Estou aqui. A Espanha, 33,20%. Isso, países do primeiro mundo, né? Portugal, 33,59%. A Alemanha, 35,99%. A Suécia, 39,19%. A França, 49,39%. A Dinamarca, 50,99%. Todos países de primeiro mundo, né? Que você não tem como comparar o gasto público e a carga tributária com o que eles oferecem, né? Com o que a gente... Eu tenho a seguinte visão sobre esse assunto, né? Tem coisas que não são palpáveis, né? Por exemplo, a sua tranquilidade, a sua segurança, a sua família, isso aí é impagável. É impagável. Né? Impagável. Então, assim, claro que você faz uma análise objetiva sobre os percentuais da carga tributária em relação ao serviço, mas a gente sabe, você pagaria muito mais para viver numa sociedade muito mais tranquila, onde você pudesse aí andar com o seu celular pela rua. Sim. Né? A gente sabe que em muitos lugares no Brasil, principalmente nas capitais, é impensável você estar andando na rua com sua família, com o celular, durante a semana, no domingo, e ali na farmácia na esquina, no supermercado, levar dinheiro no bolso, cartão, quando você sai na rua, você sai ali no máximo com um cartão com limite. Cartão de débito, com pouco dinheiro. Com dinheiro ali para você poder resguardar de um sequestro relâmpago, de alguma coisa assim desse tipo, né? Muita gente com carro blindado, é uma das capitais com mais carros blindados per capita do Brasil, quiçá do mundo. Meu cunhado mora em Portugal há mais de 10 anos, há 12 anos, e ele estranhou o fato da gente falar em carro blindado aqui no Brasil. Carro blindado? Carro blindado aqui é carro de banco. Não era para ser uma coisa comum, né? Não era para ser uma coisa comum. O cidadão está querendo blindar seu carro, está andando no carro blindado para se sentir tranquilo, né? E às vezes a pessoa que não tem condições de comprar um novo, compra um antigo para poder pegar e ter uma segurança para a família. Em torno de 40 mil. 40 mil reais. Quer dizer, além do que você paga de tributo para o Estado, você tem que pagar pela sua segurança. Você paga de tributo para o Estado, você tem que pagar um plano de saúde, para você ter uma boa assistência médica. A escola. Você paga de tributo para o Estado,
você tem educação para seus filhos, você não tem uma educação de qualidade, né? Está se melhorando agora aqui no estado do Ceará, uma das melhores do Brasil, né? Então você paga por esse... Você tem um custo em cima de tudo, desses pontos principais, né? Segurança, educação E saúde. e saúde. Há quantos anos aqui no Brasil a gente vem ouvindo falar em segurança, educação e saúde, e são problemas que simplesmente não se resolvem. É o Brasil, o país arrecadando mais e mais a cada ano, e sem que se tenha uma resolução sobre esses temas, pelo menos uma diminuição, né, da necessidade da prestação de serviço melhor, né? Sim. Augusto, você acha que a suposta integração dos países do Mercosul, tanto do ponto de vista tributário, comercial, etc., serviria de alguma coisa? Seria bom para o Brasil? No estilo do mercado comum europeu ou da União Europeia, de algum desses dois sistemas? Essa blindagem econômica, ela parece ser importante, né? A gente sabe que teve aí a União Europeia, são várias etapas que você passa para até chegar, né, à unificação da moeda, por exemplo, né? E a gente sabe que é importante na economia hoje, que a gente tem ali o polo, né? Antigamente a União Europeia, né? Hoje está se polarizando entre Estados Unidos e a China, né? Sim. Né? E a o Brasil Rússia, já participa ali do BRICS. E a Rússia mais ou menos ali. E a Rússia por ali, né? Correndo por fora, vamos dizer assim. É. Mas esse bloco eu acho interessante, é importante. No entanto, me parece que a economia dos países da América do Sul, como a Argentina, né? Como Chile, não está num bom momento, né? Está se esfarelando, né? Está se esfarelando. Então eu não sei até que realmente, até que ponto é bom ajudaria o Brasil nisso aí. Né? Então é importante, eu entendo que seja muito importante. Mas para a gente só dar... mas aí para o Brasil só entrar aí, vamos dizer, com 80%, 90%, eu não sei exatamente, né? Eu nunca estudei a fundo o que é que o Brasil ajudaria e o que teria de prejuízo, vamos dizer assim, né? Em troca, né? Mas nesse momento eu entendo que não é muito adequado, né? O Brasil ajudaria mais do que teria mais custo do que... Teria mais custo, exatamente. Mas para o futuro, certamente seria importante, né? Mas não sei se a construção disso aí, se o momento seria adequado, né? Para fortalecer, né? Me diz uma coisa. Afinal de contas, o Brasil já tem dificuldades. Né? Já tem dificuldades. Dificuldade. Me diz uma coisa, uma pergunta mais teórica, que o pessoal está mandando aqui. Qual a diferença de impostos, taxas e contribuição de melhoria? Bom, o imposto, como se diz, né? O imposto, pela legislação, ele é um tributo, todos são tributos. Né? Nós temos o Supremo, no julgamento do Moreira Alves, há muitos anos, decidiu que o Brasil tem cinco tributos, né? Que são imposto, contribuição de melhoria, taxas, as contribuições especiais e o empréstimo compulsório. Né? A partir de um voto do ministro Moreira Alves, do Supremo, se decidiu dessa forma. Né? E uma diferença básica do imposto em relação a esses outros tributos é que o imposto ele não tem uma vinculação. Ele não é vinculado. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que quando você é proprietário de um veículo que recolhe ali imposto sobre propriedade de veículo automotor, IPVA, ou tem uma propriedade e recolhe IPTU, você não está recolhendo aquele IPVA para que o governo, ao que muitos pensam, né? Para que o governo construa estradas, melhore as estradas, tape um buraco ali na esquina da sua casa. Não é para isso, certo? Então, o imposto ele é recolhido, ele é arrecadado para que o Estado, como gestor, faça a distribuição desse tributo para toda a sociedade. Então ali ele vai investir em saúde, vai investir em educação, ele vai investir em segurança, ele vai investir em infraestrutura, é uma decisão dele, de governo. É certo que nós temos aí parte de alguns impostos vinculados à aplicação no ensino e na saúde.
né? Mas aí por questão constitucional. Né? Por questão constitucional. Mas o imposto, a principal característica dele é essa, é não contraprestacional. Já a taxa, por exemplo, ela é contraprestacional. Ela serve para o exercício do poder de polícia ou da prestação de um serviço público. Então ela é divisível e é específica. Você é prestado o serviço ali ou um potencial serviço você paga para utilizar. Por exemplo, lá você já deve ter ouvido falar que se você não utilizar a água, esgoto, você paga pelo menos uma taxa mínima ali. Né? Porque potencialmente você pode vir. Está à disposição. Está à sua disposição. É a contraprestação do poder público por aquele serviço ali que está disponível para você ou está sendo prestado para você. Então, a taxa é isso. Né? Contribuição de melhoria é um tributo que você paga quando o Estado, e aí quando eu falo Estado, eu falo União, Estado e município, quando o Estado ele promove alguma melhoria na região e essa melhoria vem em benefício, por exemplo, do seu imóvel que está ali ao lado daquela benfeitoria, a construção de duplicação de uma rodovia, onde a gente vai ter um fluxo maior ali de veículos, precisando ali abastecer, se alimentar. Então, há uma valorização, né? Se alimentar o veículo não, né? O motorista. O motorista. Há ali uma valorização daquela região, concorda? Isso. Quando você faz uma melhoria ali na infraestrutura, você valoriza uma determinada região, né? Esse é um tributo que eu acho que o Estado cobra muito pouco. Exato. Eu acho que várias vezes ele... por exemplo, naquele viaduto ali do final da Antônio Salles, eles pagaram o contrário, né? Foi uma contribuição de desmelhoria, né? Porque prejudicou os apartamentos, né? Eles indenizaram ali. Mas várias vezes eles fazem obras que melhoram determinadas residências e eles não exigem a contribuição de melhoria, né? E esse é um problema, você tocou num ponto interessante. Esse é o problema da carga tributária no Brasil, né? O que é que acontece? A população já tem uma carga tributária tão pesada que aí se o governo entender por colocar mais esse tributo, por cobrar mais essa contribuição melhoria, imagina a revolta que não vai ser. Imagina a revolta. Então eu acho que até por conta disso que o Estado prefere não utilizar muito desse mecanismo tributário que existe, está aí à disposição, é previsto, mas não é, como você diz, a gente vê em poucas situações. Né? Então, perguntando aqui também se o executivo pode criar tributos. Se o poder executivo pode criar tributos, ou se a competência é só do legislativo. Não, o executivo ele não pode. Ele pode ali movimentar as taxas, né? Através de alguns decretos, alguns impostos, por exemplo, imposto de importação, que são impostos extrafiscais. Isso a função principal dele não é de arrecadar, embora ele arrecade também para o Estado, né? Para a União, mas a principal função dele por exemplo, é controlar aí o que está sendo importado e exportado. De uma maneira de, por exemplo, proteger o mercado. Então, se de repente você está importando muitos produtos e os vamos dizer, telefone celular, vamos dizer que o Brasil fosse um grande produtor de aparelho, telefone celular. Então, se o comércio está importando muito celular, então o governo ele aumenta aí essa alíquota do imposto de importação para proteger o mercado, né? Então, esses são tributos extras fiscais. E dessa maneira, para que esse mecanismo funcione, você não pode exigir que a todo momento esteja sendo criado aí por lei, né? Seja sendo movimentada essa alíquota por lei. Mas voltando mais aqui objetivamente à pergunta, né? Nós sabemos que a Constituição Federal de 1988 ela prevê quais são os impostos que devem ser cobrados criados e cobrados. Ela distribui a competência, né, desses impostos para a União, estados e municípios, lá pelo artigo 153, alguma coisa assim, não lembrar muito bem agora. Mas
você tem os impostos federais que já são previstos constitucionalmente, os estaduais também são previstos constitucionalmente e os municipais. E aí é fácil. Estaduais são 3, municipais são 3 impostos e o restante é da União, né? Estadual nós temos o ITCMD, né, que é o imposto sobre, né, causa morte e doação, né? O IPVA, que a gente falou agora há pouco, né, sobre propriedade de veículos automotores, né, que e o ICMS também, que nós falamos aqui, né, que é o imposto sobre o consumo de mercadorias e serviços. No município nós temos o IPTU, que é o imposto sobre propriedade territorial urbana, o ISS, que é o imposto sobre serviços, e o imposto sobre transmissão, ITBI, sobre transmissão de bens vivos, né? Que é quando você paga, quando você, por exemplo, vai aí, compra um imóvel engraçado que o ITCMD é do Estado e o ITBI é do município. Do né? município, Os mortos são do Estado. Os mortos são do Estado. E os vivos do município. Né? Você pode fazer uma comparação, você vai poder decorar, só para decorar, né, pessoal? E eu não entendo porque que botaram a doação junto com os mortos. O cara quer doar para uma pessoa viva, é o mesmo imposto dos mortos. Eu não entendo. E aí cada estado vai ter a sua alíquota lá, né? O percentual que vai recair sobre a base de cálculo, né? E existe uma... E aí temos tributos que aí todos os estados, municípios e a União podem cobrar, que são os que a gente falou, né? Uma contribuição, uma taxa, uma contribuição de melhoria, né? Com exceção das contribuições especiais que são aí do governo federal, né? Por exemplo, a contribuição social sobre o lucro líquido tem que ser estabelecida pela União, né? E tudo através de lei, né? Nós temos um princípio, que é o princípio da legalidade, onde se prevê que todos os tributos devem ser criados por lei. Né? E tem aquela questão da anterioridade também, né? Sim, tem a questão da anterioridade. São mais 2 princípios que são muito importantes para o direito tributário, que é a anterioridade, que se divide em nonagesimal e anual, e a irretroatividade, ou seja, no caso da irretroatividade, nenhum tributo pode ser criado para ser cobrado sobre fatos geradores anteriores à publicação da lei. Então, se você cria agora, vamos dizer, que um determinado município cria o ISS. Hoje, vamos dizer, fevereiro de 2023, o março, né? Estamos em março de 2023. Ele cria um tributo para ser cobrado a partir de janeiro. Não pode. Não pode. Então, pelo princípio da irretroatividade, esse tributo ele não pode retroagir a uma data anterior à publicação da lei. E pela anterioridade, você não pode cobrar tributo no meio. É claro, existem exceções, tá? Existem exceções. Você não pode cobrar o tributo no mesmo exercício financeiro, né? E o nosso exercício financeiro aqui no Brasil é 1º de janeiro a 31 de dezembro, né? E também, pela anterioridade nonagesimal ou noventina, você só pode cobrar o tributo depois de 90 dias de publicação da lei. Então, esses dois têm que andar juntos, nonagesimal e anual. Mas ele pode começar a ser cobrado em fevereiro do outro ano, por exemplo. Se ele for, por exemplo, publicado em novembro, por exemplo, aí ele pode ser começado a cobrar em fevereiro. Você conta 90 dias, exatamente, para poder começar a ser cobrado. No exercício financeiro posterior e desde que tem 90 dias. E por que foi incluída? Se eu não me engano, foi a emenda constitucional de 2003 que incluiu esse princípio que existia para as contribuições, né? Foi incluída para os impostos. Porque muitas vezes o governo chegava no final do ano, no apagar das luzes ali em dezembro, e criava um imposto que já aumentava uma alíquota, que aí já no ano, em janeiro, já poderia ser cobrado. E aí, pelo princípio da não surpresa, o contribuinte ele tem que se preparar para pagar aquele imposto. Né? E aí foi que o legislador constituinte fez, disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos colocar em 90 dias. Então, ele só vai poder cobrar no exercício financeiro seguinte e após 90 dias. Então, se ele foi criado aí dia 31 de dezembro, ele pode ser cobrado no ano seguinte, mas só vai ter que ser cobrado lá no final de março, né? Entendi. Abril, né? Entendi. E o Distrito Federal, ele fica com a competência dos estados e municípios ou só dos estados?
No Distrito Federal, a competência de tributação é dos impostos estaduais e municipais, né? E aí vai acumular essas duas competências. Uhum. É um ente diferenciado, mas tem que se manter, né? Uhum. Augusto, a gente falou naquela hora sobre a contribuição de melhoria e os empréstimos compulsórios. A contribuição de melhoria você já explicou, né? E os empréstimos compulsórios, o que é que eles são? Bom, são também tributo, né, Pinheiro? Previsto aí na Constituição Federal também. Eles são de competência da União, né? E tem 2 casos aí que pode acontecer empréstimo compulsório. Está lá no artigo 148 da Constituição Federal. Vou pegar aqui e dar uma lida para a gente dizer com mais claridade para vocês, né? A União, mediante lei complementar, né, pode instituir empréstimo compulsório. Aí, inciso 1, para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou a sua iminência, né? E inciso 2, no caso de investimento público de caráter urgente e relevante interesse social, observado o disposto no artigo 153b. Esse artigo 153b, ele é o que a gente falou agora há pouco, que o tributo ele não pode ser cobrado no mesmo exercício financeiro, né? O imposto não pode ser cobrado no mesmo exercício financeiro que foi aí publicado. Vamos aproveitar e vamos ler, né? Artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias assegurado ao contribuinte é vedado, né? Ou seja, proibido a União, Estados, Distrito Federal e Município. Inciso 3. Cobrar tributos. B. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Então, observe que tanto criou quanto aumentou, esse tributo não vai poder ser cobrado no mesmo exercício financeiro. Só no caso 1, que não tem a... Só no caso 2. Não, desculpa, Mas no caso 1, se for despesa extraordinária de calamidade pública, guerra, aí pode, né? A União pode cobrar. Então talvez no caso da Covid... poderia, calamidade poderia, né? Poderia acontecer no caso de enchentes, de situações... Esse tipo de né, coisa. Que a gente teve agora recentemente, São né? Paulo, Infelizmente aconteceu, né? O governo poderia fazer isso aí. Mas também, por conta da carga tributária, imagino que o governo pode aí exercitar essa competência, né? Lembrando que essa competência, ela é, vamos dizer assim, eterna, né? Ela nunca se acaba. Em qualquer momento o governo pode criar uma lei tratando sobre esses tributos, esses impostos que são previstos aqui na Constituição Federal, né? Bem, pessoal, nós chegamos ao fim de mais um Pod Lei. Recebemos hoje o doutor Augusto Luna, juiz de direito da comarca de Maracanaú, que nos deu uma aula de direito tributário. Espero que todos vocês tenham gostado, espero que tenham achado maravilhoso, porque foi muito conteúdo, muita matéria, foi muito bacana. E peço que vocês curtam, comentem, compartilhem, apertem o sininho e assinem o nosso canal, porque vem muito mais por aí. Até mais, pessoal, e fiquem com Deus. Pode se despedir, pessoal. Muito obrigado a todos aí que acompanharam esse tema tão importante para o país, né, para os cidadãos e contribuintes. Agradeço aqui ao Pinheiro Neto pela oportunidade de estar falando um tema tão rico, né? E um abraço para todos vocês, espero vê-los em outro momento. Até mais.